Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer voltar a estar aqui em Coimbra com a equipa do professor Viegas. Colaboramos desde os anos 90 e, de facto, temos este problema da interface urbano-florestal. E eu gostaria também de agradecer a organização deste segundo workshop do projeto WeWatch. E vou falar um pouco deste projeto, qual é que é o seu enquadramento e como precisamente este workshop se integra. Este projeto é financiado pela Proteção Civil e pela Direção-Geral de Ajuda Humanitária e Proteção Civil. E o objetivo, de facto, tem a ver com a proteção e o desenvolvimento dos problemas que têm a ver com a interface urbano-florestal. E aquilo que também pretendemos é a capitalização da experiência que recolhemos no que diz respeito aos incêndios florestais e conseguir criar uma base de dados para partilhar todo este conhecimento. E também preparar um fórum de discussão para a troca de conhecimentos, identificar ferramentas, sistemas, produtos e todos os outros elementos que nos possam ajudar a proteger as nossas pessoas, o nosso povo e as nossas casas, e também para produzir diretrizes de boas práticas que devam ser aplicadas. O que nós queremos fazer, de facto, é melhorar a proteção civil na interface urbano-florestal. E para isto temos então um consórcio de entidades como a Meteogrid, que é uma empresa privada, a ADAI de Portugal, a Fundação, uma fundação em Espanha, também da Universidade Sassari em Itália e também uma instituição francesa. Assim conseguimos combinar todo o conhecimento científico operacional e também utilizar já algumas das soluções que existem para a prevenção de incêndios na interface urbano-florestal. Isto é de facto um problema real. E temos incêndios, de facto, que ameaçam habitações e que destroem habitações, destroem a vida de pessoas e até matam pessoas. E temos aqui a Universidade César de Itália presente, onde foi, de facto, realizado o primeiro workshop para analisar, de facto, quais é que são os problemas em aberto, o que é que estamos a fazer bem, o que é que não estamos a fazer bem, e é essa a natureza destes workshops. Estas perguntas que estão em aberto, o que é que nós não sabemos, sobretudo no que diz respeito à prevenção. Será que é suficiente criar estas zonas seguras sem vegetação? Ou será que temos que fazer mais? Por exemplo, aqui vemos acumulação de combustíveis nestas zonas ajardinadas. Temos que criar mapas de risco e compreender se podemos viver na floresta e correr esses riscos e também depois fazer com que os bombeiros corram riscos. Precisamos, de facto, do mapeamento destes combustíveis e foi isto que discutimos no workshop anterior para implementar regras, medidas para que a vivência na floresta seja mais segura. Estas são algumas ferramentas do mapeamento do risco que nos dão algum conhecimento, de facto, sobre o potencial da exposição ao fogo. Vemos aqui, no que diz respeito, por exemplo, à carga de combustíveis. Indo ainda mais para isso, analisamos em detalhe as habitações. E é para isso que estamos aqui hoje, para discutir quão vulneráveis é que estão as habitações face ao fogo. E qual é que é o risco que existe? Uma casa, uma habitação sem pessoas, com diferentes objetos, e uma habitação com pessoas no interior. Portanto, queremos proteger a habitação ou queremos proteger a habitação com pessoas lá dentro, que dá abrigo a essas pessoas.
precisamos de facto de fazer uma triagem, uma inspeção de todas as casas numa determinada povoação. E é este o contexto do workshop de hoje. É olhar de facto para o risco a nível local, a nível da habitação. E sabemos que o risco é o resultado do perigo e da vulnerabilidade. E a vulnerabilidade tem a ver com a exposição e a suscetibilidade. E o perigo tem a ver com a probabilidade e com a intensidade. Ou seja, a exposição está diretamente relacionada com a distância às fontes do perigo e o tempo que temos para agir. Portanto, as oportunidades que temos, de facto, para reduzir o risco, ou seja, temos que reduzir a probabilidade, a intensidade, reduzir a exposição a essas fontes de perigo, ou também alterar a suscetibilidade e assim conseguimos alterar de facto a vulnerabilidade e o perigo. Temos muitas coisas para proteger, as habitações e as pessoas, e o problema é que não sabemos exatamente aquilo que se passa, não sabemos quais são os processos e há muitas coisas que precisamos de compreender analisando de facto o fogo, partilhando experiências e também experimentando em contexto laboratorial. Estas são as fontes de perigo que temos. Temos o contacto com a chama. Quando temos contacto com a chama, no que diz respeito à habitação, é muito provável que exista destruição da habitação. Portanto, quer seja um contacto muito grande ou muito pequeno, temos que pensar, de facto, na gestão dos combustíveis perto da habitação. Também pensamos, claro, na radiação, na convecção, nas brasas, quer entrem ou aterrem em cima da casa. O fumo também, porque o perigo por trás do fumo, de facto, o fumo numa área, o fumo que entra na casa. Mas quais é que são, de facto, os processos associados com a destruição? Temos a ignição externa, devido ao contacto com a flama, a radiação, à convecção, às brasas. Temos a ignição interna, porque as casas são feitas muitas vezes de materiais que não queimam, como tijolo, como pedra. Mas porquê que ardem? Porquê? Porque o fogo consegue entrar dentro de casa. Portanto, a entrada dentro de casa, quer seja a entrada forçada, por exemplo, janelas que quebram, é algo importante. E depois também o fumo que consegue escapar para dentro da casa. Se tivermos pessoas dentro da casa, isto é um problema. Se não tivermos, o problema não é tão grande. Mas, de facto, quais é que são os pontos de entrada, então? Os pontos fracos. Temos os que existem permanentemente, as entradas de ventilação, temos as não permanentes, como por exemplo as janelas, que podem ser abertas ou fechadas, e a entrada forçada, como a quebra de janelas dos vidros. Estes são os 3 pontos de entrada em que temos de ter em atenção. E depois temos, por assim dizer, a pele da habitação, esta transmissão de calor que existe para o interior. E o que é que queremos dizer com esta pele? Temos o telhado, mas também as janelas e também as paredes. E é isto que vemos já há mais de 15 anos, aqui também em Portugal. E agora estamos a começar a debater todas estas questões. E no âmbito deste projeto, pedimos as vossas contribuições, das vossas experiências, dos vossos conhecimentos, para de facto conseguir gerar mais conhecimento e partilha de conhecimento na Europa. Aqui temos alguma das experiências que temos feito, a importância das janelas, quando são expostas a calor radiante ou quando existe um contacto com a chama, que depois leva precisamente à quebra das janelas e entrada de brasas e de fumo. No que diz respeito também a operações, que também é um outro desafio, porque temos tantos desafios. No que diz respeito, por exemplo, à comunicação, precisamos de uma língua comum, de facto, para conseguir comunicar de forma eficaz para o combate dos incêndios na interface urbano-florestal. E também temos, claro, a dimensão humana.
ao estudar durante muitos anos esta interface e chegamos à conclusão que sem educar as pessoas e sem ter boas práticas não conseguimos nada. As pessoas têm que, de facto, ter a noção que viver nesta zona, nesta interface, acarreta uma determinada responsabilidade. O jardim, por exemplo, tem que ser bem mantido. É o combustível mais próximo da habitação, portanto, as pessoas têm a responsabilidade de facto tratar do seu jardim, das áreas circunstantes e também as zonas de agricultura. Portanto, a dimensão humana para mim é a mais importante e é por isso que de facto temos um workshop no final do ano que aborda precisamente esta questão da dimensão humana na interface urbano-florestal. E também estamos a lidar com um assunto que tem sido pouco abordado. Temos que proteger as nossas habitações e, se estiverem completamente seguras, de facto, as populações irão de facto ter um comportamento diferente. E se as nossas casas estiverem preparadas e estiverem certificadas para ser um abrigo contra o fogo, podemos utilizar em caso de encurralamento. É muito mais seguro ficar dentro de casa do que fora. Portanto, a vulnerabilidade dos edifícios, das habitações é de facto importante e, mais uma vez, pedimos as vossas contribuições, das vossas experiências e conhecimentos para conseguir partilhar todo este conhecimento, mesmo com os colegas que fazem as experiências laboratoriais. Temos mais 2 workshops. De facto, começámos este debate e estamos a continuar para conseguir contribuir para o desenvolvimento deste projeto ainda em 2016. Como sabem, temos experiências que têm sido realizadas não para dar uma resposta definitiva, mas sim para criar novos caminhos de investigação. E lá está, a dimensão humana é importante na interface, mas também a investigação sistemática é importante, com experiência normalizadas que levem de facto à criação de regras, de normas, de diretrizes que possam ser aplicadas e para criar de facto regulamentação técnica. E é este o objetivo, tanto educação, investigação, boas práticas e diretrizes e regulamentação. E os nossos colegas vão a trabalhar isso tanto em Portugal como em França. Aqui estão algumas fotografias de algum networking que fizemos na Suécia, na Grécia e temos o nosso website, convidamos-los a visitarem para de facto partilharem os vossos conhecimentos e experiências da vossa organização e conseguir, de facto, debater os vários assuntos com que estamos a lidar. E aqui também estão algumas das ferramentas que são disponibilizadas para o projeto, o fórum, o toolbox, as ferramentas que nos permitem, de facto, analisar o risco a que estão expostas determinadas povoações. Existe também documentação científica na biblioteca e também a base de dados de casos reais, de incêndios reais que ameaçaram habitações na Europa. Aqui temos o website e também somos muito ativos nas redes sociais, no Facebook e no Twitter também. Portanto, convido-os de facto oficialmente para se registarem na rede. E poderão dar-nos, de facto, o vosso e-mail, o vosso contacto, enquanto indivíduos ou enquanto representantes de uma entidade. E, de facto, para participarem nos workshops, nos exercícios, contribuir com as vossas experiências, publicações, participar, de facto, no fórum de discussão e também propor soluções. Sabemos que existem empresas que já estão a apresentar soluções para a proteção contra incêndios florestais. E, de facto, conseguem muitas vezes partilhar muito conhecimento que nos pode ajudar no futuro.
E, de facto, este projeto WeWatch tem a ver com o networking e tem a ver com a partilha. Agradeço-vos a vossa presença e estou disponível para responder a quaisquer perguntas e, de facto, para ajudar em todas estas questões. Muito obrigada.